Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Júpiter. Esse é o maior planeta do Sistema Solar, possuindo uma massa maior que a de todos os outros planetas em conjunto. E como um exemplo de sua magnitude, o planeta Terra caberia facilmente dentro da Grande Mancha Vermelha. E uma poderosa gravidade que corresponde a isso, o quinto planeta do Sistema Solar também possui. Pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal Pipa. Mas então, se você fosse capturado pela gravidade desse planeta no meio do espaço sideral e começasse a cair em direção ao gigante planeta, o que será que aconteceria? Vamos entender tudo isso a partir de agora. Preparados? Vamos começar a nossa viagem. Anatomia do gigante gasoso. Uma pessoa interessada em astronomia provavelmente sabe diversas coisas sobre Júpiter. Primeiramente, que Júpiter é extremamente grande e massivo. Em seguida, que Júpiter é o que chamamos de gigante gasoso. Mas o que isso significa? Muitas vezes ouvimos dizer que gigantes gasosos como Júpiter não possuem uma superfície sólida. Mas, na realidade, essa não é uma definição totalmente correta. Júpiter também possui um solo feito de rochas. Uma gigante esfera rochosa, a superfície do núcleo de Júpiter. Seu núcleo é 1,5 vezes maior que o planeta Terra e possui uma grande massa equivalente a mais de 10 terras. Mas ainda assim, seu núcleo é muito pequeno comparado ao planeta inteiro. Júpiter é quase completamente feito de hidrogênio e hélio. A superfície desse planeta é formada por camadas de atmosfera. E quanto mais próxima do núcleo, ou seja, quanto maior a pressão e temperatura, aos poucos se transforma em um oceano sem fundo. E é esse o local onde você vai cair. Passando pela atmosfera e mergulhando em um mar de milhares de quilômetros de profundidade, até chegar no santuário do planeta gasoso, seu núcleo rochoso. Em seguida, vamos mostrar tudo isso com mais detalhes. Praticamente o espaço sideral. Entre todas as camadas de atmosfera que cobrem os corpos celestes do Sistema Solar, a de Júpiter possui a maior massa. Um ser humano não pode respirar dentro dessa atmosfera. Isso porque é composta de cerca de 89% de hidrogênio, 10% de hélio e outros gases como amônia, metano, sulfeto de hidrogênio e vapor de água. Assim como dissemos anteriormente, a atmosfera se transforma em um oceano, não repentinamente, mas gradualmente. Não existe, na verdade, uma divisão clara. A divisão aqui não passa de uma mera definição. Os pesquisadores concordaram em definir uma linha divisória entre o oceano e a atmosfera, em uma região com uma pressão atmosférica de 10 bares e temperatura de 340 kelvins. Por outro lado, a definição de superfície, que se torna base para determinar a altitude de Júpiter, não é a divisão entre o oceano e a atmosfera, mas um local mais alto, com cerca de 1 bar, a mesma pressão atmosférica do planeta Terra. Assim como outros planetas, a atmosfera de Júpiter é dividida em várias camadas. A camada mais externa é chamada de exosfera. A exosfera começa a 5.000 km de altitude, com base na superfície. A exosfera ainda não é muito diferente do espaço sideral. A temperatura é baixa e a pressão é muito pequena. Ao olhar para baixo durante a queda nesse espaço, você verá somente um gigante padrão de faixas. Mas aos poucos elas vão crescendo, até o ponto de preencher toda a sua visão. Não existe nenhuma ameaça na exosfera, com exceção apenas da radiação. Júpiter possui um campo magnético poderosíssimo, e esse campo magnético emite uma forte radiação. Só de estar em satélites próximos como Io e Europa, você poderia facilmente, em pouquíssimo tempo, ser exposto a uma quantidade extremamente perigosa. Esperamos que, mesmo assim, seus equipamentos de proteção possam realmente te proteger. A cerca de 1.000 km de altitude, inicia-se a próxima camada, a termosfera. Aqui você já poderá apreciar uma das mais famosas vistas de Júpiter. Uma aurora de cores vívidas e a luminescência atmosférica. A aurora aqui acontece assim como no planeta Terra,
devido a partículas de ventos solares que se chocam no escudo gerado pelo campo magnético do planeta. Assim como na Terra, a termosfera de Júpiter é extremamente quente, chegando a cerca de 1000 kelvins, ou 727 graus Celsius em sua parte mais superior. Essa temperatura é muito mais alta do que, por exemplo, a superfície de Vênus, quente o bastante para derreter não somente estanho ou chumbo, mas também derreter completamente metais como o alumínio. Mas felizmente, ao mergulhar ainda mais na atmosfera do quinto planeta, a temperatura também diminui. O reino das nuvens. As nuvens são provavelmente a estrutura mais importante e mais famosa da atmosfera de Júpiter. São as nuvens que criam os lindos padrões de faixas na superfície redonda de Júpiter. Porém, até chegar aí, você ainda terá que continuar caindo por um longo tempo. A cerca de 320 quilômetros de altitude, você atravessa a termosfera e entra na estratosfera. Esse local é dominado por um frio de 70 graus negativos, semelhante ao frio da Antártida. E a pressão atmosférica diminui ainda mais. E tudo que se estende diante de seus olhos é um planeta redondo, com gigantes padrões de faixas, sugerindo que você já não está mais no espaço sideral. Vez ou outra, você irá se deparar com uma neblina composta principalmente de hidrazina. A hidrazina é uma substância tóxica de composição similar à amônia, de odor desagradável e que pode causar queimaduras químicas em contato com a pele. Algumas nuvens são feitas de diversas outras substâncias, classificadas como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. A parte inferior da estratosfera, a cerca de 50 km de altitude, é a chamada tropopausa. Abaixo disso, fica a troposfera. A troposfera é a parte mais inferior da atmosfera de Júpiter e também a mais interessante. A parte superior da troposfera possui uma pressão atmosférica de cerca de 0,1 bar, e a temperatura é de menos 160 graus. Mas à medida que descemos, esse número aumenta. Após dezenas de quilômetros após a tropopausa, você finalmente chega ao famoso mar de nuvens de Júpiter. As nuvens de Júpiter vão parecer para você como se fossem gigantes pilares. Esses pilares podem ter uma cor amarelada, avermelhada ou esbranquiçada. O topo do pilar se encontra com o azul do céu, enquanto a base dele desaparece dentro de uma escura neblina que se estende abaixo. Você verá também flocos de neve de amônia caindo lentamente. E o seu traje espacial será coberto por cristais de gelo. A camada de nuvem que você está caindo agora, feita de gelo de amônia, é a mais alta entre as 3 principais camadas. A pressão atmosférica aqui já é muito próxima ao planeta Terra, entre 0,6 a 0,9 bar. Mas a temperatura é muito mais baixa. Nem sonhe em tirar seu traje espacial. A primeira coisa que você deve lembrar é que não há ar para respirar. Além disso, a amônia em si já é tóxica. Abaixo da nuvem de amônia, a pressão atmosférica é semelhante à superfície terrestre, mas a temperatura é próxima a 0 graus Celsius, chegando próximo ao ponto definido como superfície de Júpiter. Um outro tipo de nuvem se estende. Nuvens de hidrosulfeto de amônio. Aqui já não é mais possível admirar o palácio de nuvens. Isso porque a neblina aqui é densa demais. Conforme você cai mais profundo, a neblina fica ainda mais densa. E não é possível ver nada além dos seus braços. Ao ultrapassar a nuvem de amônia, vamos entrando na maior sauna do sistema solar. Uma espessa camada de nuvem feita de vapor de água. Quanto mais descemos, a temperatura e a pressão se tornam ainda maiores. E a sauna se transforma rapidamente em uma autoclave. Os gases da atmosfera se tornam cada vez mais densos. Você já não sentirá mais que está caindo, mas sentirá como se estivesse afundando lentamente no interior de um manjar. Isso significa que você já está em algum lugar mais baixo da troposfera, na linha definida como a divisão entre a atmosfera e o oceano, a cerca de 90 quilômetros abaixo do solo. O Mar Sem Fundo. O Mar de Júpiter é extremamente profundo, possuindo milhares de quilômetros. A transmissão com uma sonda lançada pela nave Galileu foi perdida em algum lugar da camada acima do mar, considerada a divisa entre a atmosfera
e o oceano. Essa sonda mergulhou até 132 quilômetros abaixo do local definido como solo. Esse é o recorde de maior profundidade que a humanidade conseguiu penetrar no interior de Júpiter. Ninguém foi capaz de mergulhar em locais mais profundos. A parte superior do mar de hidrogênio de Júpiter parece estar em constante ebulição, mas ao se aproximar mais do fundo, ele fica mais calmo. É difícil dizer em número exato, mas a cerca de 7.000 a 25.000 quilômetros de profundidade, o mar começa a se solidificar. Ele se transforma em uma camada de hidrogênio metálico. A pressão e a temperatura desse local é tanta que é difícil dizer o que poderia acontecer com você. Talvez fosse carbonizado ou simplesmente esmagado. A camada de hidrogênio metálico possui uma espessura de cerca de 45.000 quilômetros. Abaixo disso está o santuário, o núcleo rochoso. Esse é o mais antigo protoplaneta, e foi em volta dele que se formou o planeta Júpiter há muito tempo atrás. E não podemos nem imaginar o quão forte é a pressão. E o nosso vídeo de hoje termina por aqui. Muito obrigado a você que assistiu o nosso vídeo. Infelizmente, não podemos contar com detalhes sobre as partes mais profundas de Júpiter. Mas isso não é só por questão de tempo. Tudo o que sabemos até agora é ainda muito pouco, se limitando somente em coisas esclarecidas através de cálculos aproximados. Talvez em um futuro próximo, os pesquisadores descubram mais coisas. Quando isso acontecer, traremos todas as novidades para vocês aqui no nosso canal. E se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder mais vídeos interessantes como esse. Então, vamos nos despedindo por aqui. Amantes do conhecimento, nos vemos em breve aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até mais.